Fala impressionadores, nessa aula eu quero mostrar para vocês como vocês vão fazer para usar o Jupyter Notebook dentro do VS Code. Essa é uma aula que várias pessoas me perguntam. Lira, quando eu vou programar, por exemplo, para análise de dados em Python, eu preciso necessariamente usar o Jupyter Notebook, instalar o Anaconda e tudo mais, ou eu posso usar o VS Code, eu gosto muito do VS Code, quero usar o Jupyter Notebook aqui dentro, e sim, você pode fazer isso dentro do VS Code, vai ser bem parecido com o que você tem lá no Jupyter Notebook, só que com a cara do VS Code, que talvez você já esteja acostumado, ou então goste de utilizar. Como que isso vai funcionar? Vamos lá, vamos entender direto aqui. Bom, galera, se vocês gostaram da ideia desse vídeo daqui, eu vou deixar de presente para vocês aqui na descrição um mini curso de análise de dados com Python, justamente para você poder executar todo esse projeto de análise de dados dentro do VS Code que a gente vai configurar agora com o Jupyter Notebook. Então você vai conseguir fazer o projeto inteiro dentro do seu VS Code depois que você acabar essa aula. Então pega o mini curso que está aqui na descrição e aí quando acabar a aula você vai lá e assiste ele, é gratuito, pega direto. Então vamos lá, como que você vai fazer essa configuração, tá? Para você liberar o Jupyter Notebook dentro do VS Code, basicamente o que você precisa fazer é instalar uma extensão do VS Code. Ou seja, você vai abrir o seu VS Code, né? Tá aberto aqui. E aí você vai chegar aqui em extensões, tá vendo aqui, ó? Extensões. E aqui você vai digitar assim, Jupyter, tá vendo? Jupyter com Y. Jupyter. E ele vai aparecer a extensão do Jupyter Notebook. Lembrando que você tem que estar conectado na internet, né? Essa extensão é só você chegar aqui e clicar em Install. E aí ele vai instalar essa extensão para você, tá vendo? Ele vai demorar um pouquinho, fez a instalação. E aí, o que acontece agora? Os arquivos do Jupyter Notebook, eles não são arquivos .py, eles são arquivos .ipynb, porque eles são chamados de notebooks do Python. Então por isso que ele tem esse NB no final, que é notebook. E aí, para eu criar um arquivo desse, só você vir aqui normal, como você criaria um arquivo no VS Code, clica aqui ó, em New File, e aí eu vou criar aqui, por exemplo, o meu código .ipynb, tá vendo? Um arquivo do Jupyter Notebook, e vou dar um Enter. Quando eu digitar isso daqui e der o Enter, você vai ver que, olha só, ele já reconheceu aqui num formato diferente, tá vendo? O ícone está diferente, não é mais o ícone do Python. E ele já criou para mim, olha só, uma célula de código igualzinho a gente tem lá no Jupyter. E como você já tem, repara, para isso aqui funcionar, você já tem que estar com o Python instalado no seu computador, você já tem que ter feito as configurações de Python no VS Code. Se você não fez isso ainda, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição onde eu faço essas configurações. Feito isso, você pode aqui ó, adicionar blocos de código, você pode adicionar blocos de texto para você escrever, você pode deletar, muito parecido com o Jupyter Notebook, só que dentro da cara do VS Code. E os códigos aqui funcionam normais. Você pode chegar aqui e digitar aqui, ó, por exemplo, um print meu código no Jupyter. E aí clicar aqui no botãozinho para rodar, ele vai rodar isso aqui para você. A primeira vez que você rodar, talvez apareça isso aqui, ó, firewall do Windows está bloqueado, permitir acesso. E a primeira vez que você rodar, muito possivelmente ele vai aparecer isso aqui, olha só. Para você rodar esse código do Jupyter Notebook, você precisa instalar o ipykernel package. É só você clicar aqui em instalar. Por que acontece? O Jupyter ele funciona por meio de kernels. Não vou entrar muito a fundo exatamente como é que eles funcionam, mas essencialmente é como se ele criasse, digamos assim, um pedacinho do seu que vai processar os códigos do seu computador. Os códigos que você está rodando aqui dentro desse Jupyter Notebook. E dentro desse kernel ele fica armazenando os valores ali dentro. É o que permite, por exemplo, o Jupyter rodar esse bloco de código, depois rodar esse bloco de código, depois rodar esse bloco de código de forma separada e ele gerenciando isso. Então, olha lá, ele vai fazer essa instalação e vai conectar. Quando ele fizer isso, o seu código agora vai ter rodado, ó, meu código no Jupyter. Se você pegar agora e rodar de novo, ele vai rodar rapidinho e vai aparecer lá meu código no Jupyter, tá? Repara o seguinte, quando você faz isso, você instalou o Jupyter Notebook dentro do seu VS Code, mas você não instalou tudo que existe no pacote da instalação do Anaconda. Como assim? Uma das formas mais padrões de você instalar o Jupyter Notebook é você instalar o Anaconda, que já vem com o Jupyter Notebook. Só que o Anaconda ele é um pacote, então ele já vem com uma série de bibliotecas instaladas dentro dele. Quando você faz isso do Jupyter Notebook, você não instalou todas essas bibliotecas, você instalou só o Jupyter. Mas aqui vão funcionar as funcionalidades do Jupyter mesmo. Então, por exemplo, você tem a função do display, que é uma função que normalmente só fica lá dentro do Jupyter. Você pode chegar aqui e colocar display, por exemplo, numa tabela do Python. Então, só para a gente fazer alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. O seu código, o seu computador agora, seu VS Code, ele está configurado já para rodar Jupyter Notebook sem problemas. Mas, por exemplo, no Anaconda, ele já vem com o Pandas instalado. Aqui ele não está com o Pandas instalado, você tem que instalar o Pandas. Você pode instalar por meio do Jupyter Notebook, igual as instalações no Jupyter lá funcionam, ou seja, exclamação, pip, install Pandas, e ele vai conseguir fazer a instalação do Pandas para você aqui direto.
Ou você pode fazer isso daqui, como eu particularmente prefiro quando eu estou no VS Code, aqui no terminal, digitar lá pip install pandas. E aí ele vai rodar aqui embaixo essa instalação, lembrando que você tem que estar conectado na internet, olha lá. Ele vai fazer todas as instalações, instalou pandas, instalou NumPy e assim vai. Você pode inclusive, se você quiser ler arquivos em Excel com pandas, você pode inclusive também instalar o OpenPyXL, que eu vou fazer aqui também, tá? Lembrando, quando você está fazendo essa instalação, você está instalando no Python padrão que está instalado no seu computador. Então não é um ambiente virtual nem nada do tipo. Você está instalando ele exatamente na instalação padrão do Python. Então eu posso chegar aqui agora e rodar o pip install OpenPyXL, caso você queira ler arquivos em Excel com pandas, por exemplo. Então ó, já fiz essas instalações, ó, o OpenPyXL, o pandas, e agora você pode usar ele aqui. Ó. Então eu posso fazer aqui, ó, import pandas as pd, só para a gente importar o pandas, e esse spd é um apelido que eu estou dando para ele na hora de escrever meus códigos. E eu posso fazer aqui agora, a minha tabela vai ser o pd, que é o pandas, esse apelido que eu dei para ele, ponto data frame, que ele cria uma tabela para a gente. Aqui ele cria uma tabela vazia. E eu posso chegar agora e fazer assim, ó, display nessa tabela. E o display ele vai funcionar igual o display do pandas do Jupyter funciona. Display na minha tabela, olha lá, se eu rodar isso aqui, a primeira vez que ele executar, ele vai demorar um pouquinho. Por que ele vai demorar um pouquinho na primeira vez? Porque ele está meio que puxando todas as configurações do pandas para aquele kernel lá que eu falei para vocês. Então ele está puxando isso tudo. Então só na primeira vez ele vai demorar um pouquinho, tá vendo? Está demorando vários segundos aqui, ó. 15, 16, 17, 18, ó, demorou 17 segundos e veio uma tabela vazia. Mas a próxima vez que você executar, executou aqui, ó, ele vai executar rapidinho. Você pode passar aqui um dicionário para ele. Então, por exemplo, vou passar aqui, ó, nome. Aí só toma cuidado que no dicionário que você for passar, você tem que passar o nome, uma lista de informações. Então, eu vou passar dois nomes, Lira, e eu vou passar aqui Fabrício. Beleza? E aí eu vou passar aqui agora, por exemplo, a idade das pessoas. Vou passar aqui, ó, 29 anos e 25 anos. Tá vendo? Então, eu só passei um dicionário para esse data frame aqui. Vou até formatar ele melhor para vocês poderem visualizar exatamente como que eu estou passando esse dicionário. Tá vendo? E ele vem todo colorido. E aí eu posso chegar aqui agora e rodar esse código aqui e olha lá o que ele vai fazer. Ele vai conseguir mostrar essa tabela para mim aqui, igual o Jupyter Notebook mostrava também. Então agora você tem o Jupyter realmente aqui configurado dentro do seu VS Code. Você pode usar agora o VS Code do jeito que você quiser. Só lembra que você tem que fazer as instalações das bibliotecas também, sempre que você precisar, igual programação normal no Python. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma sugestão de algum tema, alguma configuração, alguma coisa que você quer aprender, deixa aqui nos comentários que eu estou sempre de olho. E não deixa de pegar um mini curso de análise de dados para você usar isso aqui agora para fazer um projeto prático de análise de dados. Vai estar aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima.